Eu, quando comecei a jogar, eu jogava por conta, torneios baratinhos. Um amigo meu me emprestou $5 no PokerStars e eu comecei a jogar torneios de centavos. 25 centavos, 10 centavos, $1. Que tem, então, literalmente de todos os valores, Tem né? tudo. Tem torneio de um centavo. Tem torneio de graça. Tem torneio de graça. Gratuito. Pra você aprender, pra você brincar. É por isso que a gente chama de poker, é um jogo muito democrático mesmo. Você consegue jogar muito baratinho se você quiser, você consegue ir jogando mais caro e você consegue se profissionalizar aos poucos e subindo os valores que você joga. Mas, enfim, eu comecei baratinho, eu comecei a melhorar, a crescer no jogo, até que eu fui convidado por investidores, que são hoje os meus sócios do 4Bet Team, a jogar para eles. E como é que funciona? Eles investem, a gente investe no jogador e uma parte dos lucros dele é nossa. O que é Só investir? que, É garantir... eu vou te dar um exemplo. É o buy-in. Exato. Você vai jogar os torneios de 1.000, de 500, de 200, você não vai gastar nada. Eu vou te pagar tudo. Mas 50% a 70% do que você ganhar, você vai me dar. Entendi. Você não tem risco nenhum. Se você perder 10 mil no mês, em um dia, você não vai perder nada. O risco é nosso. Só que a gente foi para um lado muito diferente de investimento em si. A gente virou... Essa parada é sinistra, daí foi pioneiro. Tipo, a gente virou meio que o maior projeto de ensino de poker do Brasil. Então, a gente investe neles, mas eu ensino eles a jogarem, eu dou aula, eu faço... A gente fala que o 4Bet hoje ele é uma escola de profissionais de poker. Porque jogador de poker, todo mundo pode ser fácil. Agora, você ser um jogador profissional de poker... Aí é embaçado. Tem É que muito ganhar louco. mais de 50%. É muito louco, porque chega o cara assim que tá começando, e aí para ele entrar no 4Bet, beleza, tem um processo de seleção e tal. Só que desde o primeiro momento ele tem uns caras que já são muito bons, todo dia, quase todo dia, tipo assim, dando aula, fazendo uma revisão da sessão dele, o que ele acertou, o que ele errou, quais foram as decisões e tal, não sei das quantas. E nisso o cara vai progredindo, né, cara? Tipo assim, imagina que você vai querer jogar algum esporte, futebol. Certo? Você começa você vai começar numa escola e aí, cara, você tem lá um técnico o tempo inteiro te corrigindo. Porra, no teu caso, Cara, os caras que estudam contigo estudam com o Neymar, então, né? Os caras falam, o Neymar do poker e tal. E o Neymar é amigo meu também, a gente brinca, a gente joga poker junto. Ah, tal. que maneiro, que maneiro. Salve, Neymar. Vem no flow. Já tirou muito dinheiro dele? Não tô brincando. Opa! O último Last Long eu tomei, milão dele. Aí de boa, a gente adora. Mas ele é bom, cara. Ele é bom, assim, de verdade. Eu dei algumas aulas pra ele já, assim, na pandemia e tal. A gente jogou junto no PokerStars, no Discord e tal. CS também, né? Que ele gosta. CS ele é bom, mas eu sou muito ruim, mas ele me mata. Ele é viciado em tudo, cara. A gente brinca que ele é tão determinado assim, ele é muito competitivo. É bizarro. Atleta profissional é assim, né, cara? Você lembra do Ronaldo? Mais, quando... cara, assim, cara, juro, ele joga torneio, a gente joga os torneios ao vivo, assim, cada um, cara, a entrada é R$200. A gente joga, porque a gente gosta que todo mundo joga, os nossos amigos, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os R$200 já é caro. Então é R$200, cara, e ele joga como se fosse a vida dele, esquece, ele quer ganhar e não tá nem aí, ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe na sua cara, porra, então é resenha, foda. cara, meu, é demais. Cara, é demais. o Neymar foi uma vez, ele foi no BSOP, né, primeira vez que ele foi em 2015. E aí cabelo escrotão ainda. Tava com, acho que ele tava com o cabelão, né? Moicanão. Assim, moicanão. Aí ele foi, cara, e assim, ele ia só fazer uma aparição lá, ele ia jogar um pouquinho, porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida. Assim, o voo dele era, sei lá, 11 da noite, ele ia lá 7, 8 horas da noite e tal. Aí ele sentou lá pra jogar, tal, não sei das quantas, aí daqui a pouco o assessor dele, não lembro quem era, falou assim: ô Júnior, nós temos que ir, cara, temos que ir. Pô, vamos pro aeroporto. Ele, não, peraí, só mais um pouquinho e tal. E ele, cara, tipo, jogando assim, era quase que uma brincadeira, um torneio de brincadeira beneficente pro Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo, assim, não era porque tava valendo alguma coisa, é porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara, ele foi também ele foi um jogador patrocinado pelo PokerStars também um tempo. E, cara, o Akari até ensinou, deu umas aulas pra ele e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual. A cabeça do atleta profissional, ela é muito, cara, estranha, assim, muito diferente do resto da população, porque, assim, a competitividade tá no DNA desses caras. É muito pra louco. chegar onde eles chegaram, né? Eu acho que tem que ser um monstro insano, uma mentalidade insana tem que ter, né? Ainda mais, porra, a pressão. Né? Assim, por isso que ele deve jogar bem em poker, então. Talvez ele já esteja acostumado com algo que
que o poker exige, né? Você pega, cara, tem um monte de atleta, né, que ele vai chegando, às vezes, no final da carreira, porque o atleta físico mesmo, né, o corpo humano tem um limite, às vezes, e vários vão jogar poker porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina e cara, o poker, a gente brinca que é o seguinte, ele é tão inclusivo que você não precisa do para-poker. Porque enquanto você tem a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa. Sim. Então, inclusive, cara, tem atleta paralímpico que foi jogar o Campeonato Brasileiro já, o BSOP, porque, cara, você pode ir lá, se você é deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente motor e tudo mais, e cara, você joga de igual para igual com o Rafa, entendeu? Se a sua cabeça está funcionando. Tem um torneio que a gente fez em Brasília, e lá tem um cara que é sensacional. Ama poker esse cara. Esse cara, na verdade, assim, parece que o poker meio que salvou a vida dele. Ele era um advogado e ele teve aquela esclerose múltipla. E ele começou a perder todas as funções, né, de movimentos e tudo mais. E, cara, imagina, um cara ativo, pai de família e tal. E, cara, de repente ele ficou numa cama, certo? Com uma equipe médica sem conseguir se mexer em nada. Ele mexe os olhos, praticamente. E aí um dia ele conheceu, ele tem um equipamento lá, um computador que ele mexe com os olhos, ele vai mexer no mouse, faz o clique, tudo. E aí ele conheceu o poker online. E isso tirou ele de um abismo assim, de depressão, porque ele achou alguma coisa que ele conseguia fazer, exercitar a mente, sabe? Fazer uma atividade. Inclusive ele foi, cara, com aparato de ambulância, tudo, jogar uma etapa do Campeonato Brasileiro lá do BSOP, chegou numa mesa final, entendeu? E só mexendo o olho. Só dando, sabe, piscando. Tinha uma pessoa que segurava as cartas dele, óbvio, mostrava, e ele falava o que fazer e a pessoa fazia. Que da hora, mano. Totalmente inclusivo nesse sentido, né, mano? Super, cara. Cara, eu acho muito foda. Essa história é muito bonita, né, mano? Esse cara ama poker mesmo. Muito. Que você pensa assim, pô, você tá numa cama, você não tem nada, o seu corpo não funciona mais. Pô, você e só ele conheceu o poker depois dessa condição, Depois dessa condição. Caralho, que foda. Eu fico pensando o que eu faria se algo assim acontecesse comigo. Tipo, só conseguir mexer o olho é foda, porque realmente você não consegue jogar muitos jogos também. Tipo, de computador, por exemplo, que eu gosto de fazer. Eu ia ficar meio... E bom que até numa situação tão ruim assim, existem coisas que o ser humano pode fazer pra sentir propósito e tal, né? Nunca desista. Salve, salve família! Flow Podcast no ar. Eu sou o Arthur Petri, ao meu lado está Igor 3K. E aí? Salve família. Tudo bem? Tudo bom, cara. Trocar ideia com quem hoje? Hoje nós vamos trocar ideia com o Rafa e o DC. Tudo sobre Os caras são pica no poker, mano. Aquele ali é pica e esse aqui é médio, né? Mais ou menos. Eu jogo e ele não joga. Acontece. Tá. Tu joga e faz acontecer os eventos. É isso. Entendi. Vamos falar pra caralho de poker aí. Mas antes o Petri vai fazer o merchan, né, Petri? Quem é que nos patrocina aqui? Nós mesmos. Nós mesmos. Então você aí que está assistindo esse belíssimo podcast, acessa aí www.flowpodcast.com.br para acessar a plataforma de membros do Flow, tá? E aí lá, de segunda a sexta, rolam uns concursos que você pode acessar em flowpodcast.com.br/concurso. Tudo mesmo, bonitinho, eu sou profissional. Ao contrário de certas pessoas que foram demitidas. De segunda a sexta rola lá no flowpodcast.com.br/concurso os concursos dos presentes, né, que os convidados trazem aqui. E aí você, sendo um membro lá, cadastrado, você pode participar desses concursos. E também tem os emblemas para você resgatar em flowpodcast.com.br/resgatar. Hoje tem um emblema e o código de hoje é PokerFace. Boa. Tá aí na tela aí, ó. Inclusive as cartinhas estão erradas, né? Ou não tá? Agora. Não pode falar? Não. Tá certo. Tá certo? Tá certo Não, isso aí? tá certo, Tudo tá certo. certo. Tá bem. Desculpa. Tá. Caguei o negócio? Não. Ah, tá. E também te tem... demitir também, Petri. Tá, então vou manter a minha linha aqui. Tá. Só pra terminar aqui os merchants, chefe. Desculpa. Tá tranquilo. Vai. O pessoal quiser mandar... Eu sei que você tá nervoso, tá Tô tranquilo. nervoso pra caralho. Minha estreia aqui oficial no Flow, né? É verdade. Eu tô muito nervoso. Então, para você mandar as perguntas para os convidados, acesse flowpodcast.com.br/live e lá você utiliza as Flow Coins para mandar as perguntas. É Caralho, realmente você... Gostei, cara. Gostou? Posso ficar? Talvez. Tô no período de teste ainda? Tá. Mas e o lance de ver a cara do... Qual é essa que tá acontecendo aqui?
Que foi? Porra é essa que tá Mas foi- acontecendo aqui? Foi ele que falou pra eu vir O aqui. que você tá fazendo aqui, Petri? É com ele. Eu aí. não, irmão. Não tem nada a ver com isso aí, não, pô. Tu que me contratou, Não, tu que não, falou. não. Que história é essa de você me demitir, Igor? Que papo Não, é esse? é mentira do Petri, cara. Ele que Foi inventou. ele que me chamou esses dias a demitir o Monark e cobre ele aí pra mim até eu achar um substituto. Pode ser que seja tu, ele falou, mas... Ô, Petri, você não tá feliz fazendo 5 vezes por semana o A Deriva? Que hora você faz mesmo? 5,5. 5h30 todo dia aqui no canal? Aqui na Umbrella Flow? Umbrella, cara. Caramba. Ele tá todo bravo dia mesmo. o Petri tá aqui às 5h30 conversando com pessoas picas. Você tem que conversar aqui também, é isso? Ah, eu saio. Desculpa. Por favor, né? Dá licença, né, Petri? Também não volto mais. Você vai falar comigo também. Graças a Deus, eu achei que... Fora nessa porra aqui. Vai se fuder. Finalmente peguei meu lugar de volta aqui. O Petri tentou roubar de mim. Tô sempre olhando aí, viu, Petri? Tô... Brincadeira, galera. Tô só zoando. Grande parte ou não, assim, na minha visão, grande parte do poker tá em ler o oponente, não tá não? Tá, mas ele é muito mais do que isso. A maior parte dele, ela é matemática. Ele é um jogo não somente matemático, mas ele é um jogo de estratégia e voltado à matemática. Por quê? Ele é um jogo de apostas e probabilidade. Qual que é a melhor mão do Texas Hold'em? Você sabe ou não? Par de as. Par de as, perfeito. 2 ases. A chance de você ganhar um par de as, em média, é 80% das vezes. Ou seja, ela é a melhor mão do jogo e ela vai ganhar 4 a cada 5 vezes. Uma em 5 eu perco com o par de as. Então, você tem que saber as situações que você não vai ganhar sempre. Eu vou sempre com ele, porque é acima de 50%, entre aspas. Então, ela é muito boa, mas às vezes eu vou perder. E ele é um jogo de apostas em várias variáveis. Existe as apostas antes de bater o flop, que são as cartas comunitárias. As 3 cartas. Depois existe mais uma rodada de apostas e depois mais uma rodada com 5 cartas e você com as 2. Então, ele é um jogo de muitas variáveis e principalmente tem 100 fichas no pote. Eu aposto quanto para meio que roubar essas 100 fichas? Essa que é a parte de inteligência estratégica e matemática. Porque, por exemplo, eu posso apostar 20 fichas para roubar 100. Mas será que ele larga? Será que 20 não é pouco? Será que o custo-benefício não é bom para ele pagar só 20? E eu quero que ele pague? Ou será que eu posso fazer 100? Porque aí, tem 100 e eu fiz mais 100. Ou será que eu posso fazer 400? Ou será que eu faço 4.000? Não faz sentido. Então, tudo começa a chegar em um equilíbrio de situações e de valores de apostas e de situações que você quer jogar ou não. Então, para isso, você tem que saber a matemática, mas você tem que saber... E a matemática, ela meio que influencia o psicológico do teu oponente. Porque aí você pode olhar a sua matemática, mas você não sabe a matemática que o cara tá passando na cabeça dele e você tenta adivinhar. É isso. É isso? É por isso que o jogo é muito estratégico, porque existe algumas mãos que são as mãos muito boas que eu vou sempre jogar. Que é o par de as, o par de rei, o par de dama, o as e rei. São mãos muito boas que eu vou jogar em qualquer situação. Mas, às vezes, eu vou jogar uma mão que é um 8 e 9 naipado, que é suited, que a gente chama, do mesmo naipe. Eu vou jogar, às vezes, um par de 2, que não é muito boa, mas que se eu acertar um 2 no flop e ele virar uma trinca, é uma mão muito forte. Então tem tudo isso. É um jogo matemático de entendimento de jogo, mas você não precisa ser bom de matemática para você jogar. Inclusive, a maioria não é. Qual que é a combinação que é a mais pica do Texas? É o Royal Straight Flush. Esse é impossível de fazer. Esse é impossível. É 1 para 260 mil. Você faz uma vez em 260 mil vezes que você pegar uma mão possível, né? Então, que é o quê? É o 10, valete, dama, rei e as, tudo do mesmo naipe. Entendi. Você já jogou algum campeonato e você teve um Royal? Sério? Mentira. Como que é? É tão raro que todo mundo mostra. Que você não precisa mostrar. Se eu aposto e você larga a sua mão, eu escondo a minha também. Eu puxo o pote e você não vê. Isso que é muito legal também. Ele não sabe se você blefou, se eu paguei. Então vai gerando uma situação ao longo das horas jogando que gera um level.
Então, é um jogo de pessoas contra pessoas. O que será que ele pensou que eu tô pensando? O que será que ele pensou que eu pensei que eu tô pensando? Então, vira um negócio muito louco mesmo, cara. É muito louco porque é o seguinte, é um jogo de informações incompletas, né? Então, na verdade, assim, você tem um pedaço do quebra-cabeça e você tenta na sua cabeça montar o resto para saber se você tá numa situação boa ou não. Então, assim, cara, tem muitos paralelos que a gente faz às vezes, que é assim, imagina que você, sei lá, você tem uma empresa qualquer, de eletrônico, de parafuso, qualquer coisa, e você vai soltar um produto novo. Só que você tem os seus concorrentes, todo mundo na mesa ali é um concorrente teu. E aí, cara, você tem que olhar todas as decisões que eles estão fazendo, só que você não sabe qual é a estratégia dele, qual é o produto que ele vai lançar, quando que ele vai lançar tudo mais. Então, assim, você começa a ver andamentos do mercado ali na mesa. E aí, quando chega a tua vez, você tenta tomar a sua melhor decisão possível baseado em poucos pedaços de informação. É um jogo muito legal, porque até, por exemplo, ele é usado em diversas faculdades. Na Unicamp tem um curso que chama Fundamentos do Poker, que é uma cadeira eletiva, que um matemático, que é o Cristiano Torezan, né? Que o Cristiano usa, que é o seguinte, para fazer como um laboratório de tomada de decisão. Então, cara, você vai lá e você aprende com o poker como uma ferramenta para você tomar decisões, para você analisar cenários e falar, pô, e aí, o que eu faço agora? Entendeu? Então, isso é que é muito louco.